Conta aí pra mim, você anda ansioso? Já passou por uma crise? Conhece alguém que tá ansioso essa semana mesmo? Eu recebi uma mensagem de uma pessoa que estava em crise, pediu ajuda. Dá pra dizer que esses são relatos cada vez mais comuns, né? Tanto no nosso dia a dia, quanto nos consultórios de psicologia. A gente vai falar sobre isso e, inclusive, quando isso começa a se tornar preocupante. Tá começando a coisa mais aleatória de hoje, falando desse que é um dos grandes sintomas da modernidade, gente. Ansiedade, até rima, né, Bianca? Tudo bom? Ansiedade e modernidade, né? Oi, Marta. Olá, ouvintes. Vamos lá, vamos começar falando de ansiedade, que é um dos sintomas dos nossos tempos. Bianca, nos bastidores a gente falava que é importante diferenciar o que é uma aceleração do tempo, que é algo que é da nossa cultura, né? Essa demanda de urgência, a sociedade da performance, ter que arrasar, mesmo tendo múltiplas tarefas hoje em dia. Isso vale para todo mundo. E o que é ansiedade? Perfeito, né? Você começou o episódio perguntando: você conhece alguém que está ansioso? Você já teve ansiedade? E eu imagino que a resposta seja sim, com certeza, né? Porque dependendo do conceito de psicanálise que a gente esteja utilizando, a ansiedade é o novo normal, né? Bom, mas é importante definir, então, que ansiedade é essa, né? Eu vi esses dias um vídeo de um médico psiquiatra, doutor Manuel, falando sobre a diferença de ansiedade e de hiperatividade, dessa relação de um tempo acelerado, né? Ele fala assim, eu até adorei essa analogia que ele usou, ele falou: ansiosa é aquela pessoa que tá andando, dirigindo o carro a 20 por hora, segurando o volante com toda a força e morrendo de medo de acontecer alguma coisa. Isso é ansiedade, né? Ansiedade é um medo desconectado da realidade muitas vezes, né? Um medo do futuro, é uma antecipação e tá muito relacionado a um medo constante. Isso é ansiedade, né? Essa outra coisa que a gente tende a viver cotidianamente e que parece estar atravessando todo mundo é uma outra coisa. É uma nova relação que a gente tem criado com o tempo, que é uma relação de aceleração do tempo, né? A aceleração da vida, superprodutividade. Então a gente escuta, coisas que a gente escuta agora o tempo todo tô perdendo tempo, né? Culpa por, meu Deus, tô aqui jogada no sofá, perdendo tempo. Por que eu não fiz aquela coisa antes? Perdi tempo. Aquele relacionamento não deu certo, perdi tempo, né? Então, o tempo todo, a gente nessa relação tóxica, abusiva com o tempo. E outra palavra da modernidade, a palavra do século é correria, né? Tá todo mundo na correria. Menina, como é que você tá, amiga? Amiga, tô numa correria. Meu Deus, meu dia hoje foi uma correria, né? Bom, e ao mesmo tempo que a gente não tem tempo para nada, a gente tá sempre super ativo, super acelerado, sempre correndo atrás da nossa lista de tarefas a realizar. Ainda assim, é um tempo onde a gente passa horas e horas no celular rolando tela, né? Então, que tempo é esse que a gente não tem? Que tempo é esse que a gente tem? Eu acho que essa é a discussão, Marta, para a gente poder falar da diferença de ansiedade para esse outro fenômeno, que é um fenômeno da cultura, né? É um fenômeno da modernidade, dessa nova relação que a gente estabelece com o tempo. Acho que é importante separar. Esse foi um episódio pedido, né? As pessoas estão pedindo pra gente falar de ansiedade. Pediram muito pra gente falar de ansiedade. Você tava falando disso há muito tempo e eu fiquei resistente, lembra? Pra falar de ansiedade, que eu falei... é que eu não sei se é ansiedade mesmo que as pessoas... É isso que as pessoas estão nomeando, né? Porque ansiedade é essa outra coisa que aparece pouco, né? Ansiedade é isso que paralisa. É essa crise de pânico que uma pessoa tem diante de uma atividade que ela tem que realizar, uma entrevista de emprego, e ela paralisa e não consegue ir, não consegue sair de casa, né? Esse exemplo que eu dei, dirigindo a 20 por hora, segurando o volante, isso é ansiedade, né? Mas eu acho que a demanda para esse episódio era essa outra. É isso que todo mundo tá sentindo, que é o tempo acelerado. Sensacional. Bianca, você falou poucas coisas que me fizeram explodir a cabeça aqui, né? Falou pouco, mas falou bem. Vamos lá. Os nossos tempos, assim, pós-modernos, tem muito esse sintoma da gente estar romantizando a correria. Eu vejo muito isso. E eu costumo dizer, eu busco, assim, nas minhas relações pessoais, eu tô tentando fazer uma virada nesse discurso. Sabe o que eu tenho falado para as pessoas?
Eu falo assim, ó, que coisa luxuosa é não ter Instagram hoje em dia, né? Porque você tocou no ponto das redes sociais e eu queria até te perguntar, inclusive, sobre isso. Mas assim, só concluindo essa parte, eu falo para as pessoas assim, o meu nirvana vai ser o dia que eu conseguir implodir o meu Instagram. E aí não ter aquela demanda de postagem, aquela demanda de olhar o que os outros estão fazendo. Essa coisa, demanda de urgência que você estava falando, né, das pessoas chegarem nos consultórios e dizerem... Como é que foi a frase que você falou? Todo mundo exausto, né? Eu tô cansada. Uhum. Eu tô cansado, eu tô exausto. Às vezes não é também de consumir um conteúdo de vida alheia e se comparar. Isso também demanda um desgaste mental, né? Tudo que eu não estou fazendo, que os outros estão. Um certo comparativo. E bom, o quanto às vezes eu deixo de viver, por outro lado, para estar narrando a minha própria vida ali, né? O tempo que se perde postando, e se não postou, não aconteceu. Eu até comentei esses dias com uma amiga que eu estava na praia e me chamou a atenção de ver pessoas vivendo intensamente o momento. Eram crianças e os pais correndo atrás daquelas crianças. E sabe por que me chamou a atenção? Pela raridade do momento. Pela verdade que havia ali. Não tinha ninguém com o celular na mão ou olhando para os lados pensando o que os outros estavam pensando, sabe? Uhum. Tinha um grau tão alto de autenticidade naquela vivência. E hoje em dia me parece que poucas coisas são autênticas. Uhum. Bom, eu acho que as redes sociais são uma novidade da última década, assim, né? E que elas causaram um efeito muito, muito rápido na cultura. E um efeito muito grande, que é o de causar subjetivamente uma impressão pra gente de uma realidade paralela. Eu acho que isso você já tinha com o entretenimento antes das redes sociais, as novelas. Então, se tinha como referência, né, a vontade de ser como a Helena da novela das 9, né? Então, a vontade de performar aquilo que aparece, aquele café da manhã que aparecia na novela, né? Que a pessoa, que inclusive tem vários memes nas redes sociais falando que a pessoa tem uma mesa de café da manhã gigante, ela pega uma xícara de café e sai correndo, né? Na correria. Então, eu acho que havia já muita referência na televisão, mas que na última década a gente fez um boom no entretenimento e as redes sociais tomaram um protagonismo nesse lugar de oferecer uma referência de um estilo de vida ideal. Então, hoje, a gente tem, subjetivamente, a fantasia, né, a impressão de uma realidade paralela. Então, enquanto a gente está vivendo a nossa vida e pega ônibus ou pega o nosso carro e está no trânsito 1 hora lá parado na fila, né, vai trabalhar, cumpre as tarefas, domingo está fazendo marmitinha para ajustar a semana. Enquanto a gente tem essa demanda de vida real, a gente tem também a demanda de vida ideal, que é a que está no Instagram, que é a demanda que a gente abre lá e vê a blogueira, a influenciadora digital, às 8 da manhã, comendo a sua torrada com o abacate e o ovo, né? Lendo um livro às 8h30 da manhã, ela já malhou, ela já tomou um café da manhã super saudável e fitness e ela tá lendo um livro, pegando um solzinho na sacada de casa ou alguma coisa assim. Então, a demanda da vida ideal que ela aparece para além dessa vida real que eu tenho, que além de trabalhar e ter a minha realidade, que é diferente dessa, né? Diferente dessa. Eu ainda quero performar isso que eu vejo no Instagram como um estilo de vida desejável, um estilo de vida que é vendido quase como a felicidade, né? É vendido como isso que eu tenho que trabalhar para alcançar, que eu devo almejar. Uhum. Que eu devo, que é uma criação de fetiche, né? De desejo. É o que eu deveria desejar para minha vida, porque olha lá ela sendo muito feliz fazendo isso, né? Uhum. Bom, isso gera uma dupla ou tripla ou múltipla demanda, né? Porque aí a gente já não tem mais só a demanda de trabalhar, como era antigamente. Antigamente a gente trabalhava, voltava para casa às 6 da tarde, você estava em casa, assistia novela na TV, sentado no sofá tranquilamente. Hoje não, né? Então, hoje a gente sai do trabalho, vai pra academia, vai pro clube do livro, vai para o curso de francês, chega em casa às 10 da noite e já programando o dia seguinte, né? Enfim. Olha os stories dos outros, se compara porque o teu dia não foi tão produtivo quanto o do fulano e olha que você não parou. Uhum. Você não parou o dia inteiro. Perfeito. São demandas infinitas, né? Não acaba. E a gente pode falar disso pensando essa relação com o Instagram
mas também o WhatsApp, né? Eu vivo falando que o WhatsApp é uma demanda urgente, infinita. Ele não acaba. Você responde e a outra pessoa responde de volta e ela tá de novo ali para responder. Ela sobe no topo da lista de novo para você responder de novo. Então, eu costumo dizer, brincando, claro, que o WhatsApp é o mal do século. Pelo menos para mim é. Ele é o meu terror, assim, né? Porque ele é uma demanda que não acaba, né? E é demanda de trabalho, é demanda de amigos, é demanda de família. Ele tá o tempo todo ali como algo que você deve responder imediatamente, né? De forma urgente, diferente de um e-mail. Eu acho tão elegante um e-mail. Você manda um e-mail, você não tem pretensão de que aquela pessoa te responda em 10 minutos, né? Ou sequer no mesmo dia. Um e-mail é, bom, tá aqui, te mandei o que eu precisava. Um dia, se você tiver uma resposta, você me manda, né? O WhatsApp não. O WhatsApp tem essa demanda urgente e 24 horas, né? Isso. Grupo de condomínio, meia-noite, bombando, né? É um lugar em que a outra pessoa supõe que você esteja disponível. De preferência no momento em que ela te mandou a pergunta ali, né? Interação. E o pior, ela consegue ver se você tá online e não respondeu ela. Né? No meu Instagram não dá pra ver. No meu Instagram não dá pra ver se eu li, não dá pra ver o meu visto por último, não dá pra ver nada. O teu WhatsApp? Meu WhatsApp, exatamente. Bom, então a gente tá falando de super produtividade, né? A gente tá falando de demandas que não acabam nunca, que nos ocupam 24 horas por dia e que então a gente tá sempre devendo algo. Nem que seja uma resposta no WhatsApp. Nem que seja de ver o Instagram, os stories que a gente vê todo dia das pessoas que a gente sempre vê. A gente tá sempre devendo algo, né? E tu sabe o que eu acho mais curioso? Entretanto, todas as situações que tu citou aí, você vai perguntar pra pessoa, por exemplo, que viajou. Ai, que coisa linda aquilo que tu postou. A gente tem uma apresentadora, colega nossa, muito querida, que tá viajando pra Bariloche. E tá mostrando cenas, assim, super poéticas. Parece que saíram de um filme. Mas eu tenho certeza que se eu perguntar pra ela, e aí, como é que foi? Ela vai contar todos os perrengues da viagem que não estão no Instagram. Ela vai contar, porque nós temos intimidade, nós temos... Então, assim, esse recorte que você traz é realmente algo muito editado, né? E o quanto isso pressiona, falando de redes sociais, claro, pressiona e provoca ainda mais a nossa ansiedade no comparativo com os outros, que eu acho que isso é da essência do ser humano, né? Essa coisa de se comparar, você deve ouvir muito no consultório, né? Que isso acontece. E outra coisa, quer ver uma cena que tem me pegado muito quando eu vejo redes sociais, assim, toda vez eu paro. Eu tô começando a seguir alguns perfis de arquitetura. E quando vem uma poltrona, uma luzinha, ou assim, uma poltrona bonita do lado de uma janela, Bianca, eu fico capturada naquela cena. Porque parece que os conteúdos que a gente consome hoje são tão caóticos, na ordem de uma falação, de eu faço assim, faça você também, como se fosse uma receita, que aquele espaço ali, eu não sei bem explicar, peraí que eu vou tentar botar em palavras. Aquele espaço ali que é quase como um convite de relaxar, pensar na vida, não fazer nada, ou assim, aqui você pode sentar e ler um bom livro, sem todas essas urgências dos tempos atuais. Aquilo ali me deixa assim... sabe o que eu tô pensando agora? Que uma vez eu vi uma propaganda, uma revista Capricho, tô denunciando a idade aqui, e era uma propaganda bem diferente, porque era uma modelo sentada num sofá com um telefone na mão, que na época não era celular porque não tinha, era bem analógico mesmo, gente, era um telefone aquele de discar. E ela olhava pra fora, então sempre foi uma cena que me capturou. E parece que agora ela se torna ainda mais atrativa, assim, eu vejo aquela poltroninha, eu vejo um sofazinho, eu vejo um lugar assim, tem algo quase que pitoresco, assim, sabe? Quase como se tu visse um sítio. Tem gente que tem isso com sítio, né? Eu tenho um sonho de morar num sítio, sair desse caos urbano. E aquilo me... Fetichoso, total. Por que não, Marta, então? Não é? Cadê tua poltroninha? Parece que é um lugar que eu só vou achar, assim, depois da aposentadoria. Essa poltrona tá me esperando lá depois dos 65. Olha, um lugar idealizado, né? De novo, sai de um, cai em outro. Né? Deixa que eu vou resolver minha ansiedade só lá na aposentadoria.
Mas eu achei muito interessante que você estava dizendo que o conteúdo das redes sociais são uma demanda, né? Eu acho que de alguma forma foi isso que você disse. A gente assiste um conteúdo que diz, faça isso, faça desse jeito. Esse é o jeito certo de fazer as coisas. É isso que você deveria ser. Então, que muito do conteúdo... E é claro, a gente pode selecionar que tipo de conteúdo a gente vai consumir nas redes sociais, né? E eu acho que é importante a gente ter esse cuidado. Se a gente não está consumindo demanda. Faça isso, seja isso, emagreça em até tantas semanas. E esse é o jeito certo de se alimentar, esse é o jeito certo de criar seus filhos. É isso que você deveria estar fazendo. Essa pessoa aqui é a que você deveria estar sendo, né? E, bom, então a gente está falando bastante de redes sociais. Eu acho que isso tem mesmo um efeito importante nessa modernidade demandante. Eu acho que é isso que gera essa sensação de superprodutividade. E, consequentemente, também uma exaustão, né? Mas também tem outras coisas que a gente pode pensar, e eu acho que você falou disso também de outro jeito, em outras palavras, que é uma coisa da cultura moderna, que é a competição, né? A premissa fundamental do capitalismo, do neoliberalismo, é a livre competição. Então, a gente parte, olhando para a evolução do capitalismo ao longo do tempo. Eu estou estudando bastante neoliberalismo agora, porque tem a ver com a pesquisa que eu estou fazendo na minha formação. E quando a gente olha para a história do tempo do capitalismo, então ele vem como uma relação de troca, de produção, depois uma forma de acúmulo de capital. E algo que é muito característico do neoliberalismo é que agora a gente já não tem mais algo que antes a gente tinha que aprimorar a nossa matéria-prima para vender. Hoje a gente tem que aprimorar a si mesmo para se vender. Então hoje a gente tem que saber se vender. Hoje o sujeito no mercado de trabalho é o produto na prateleira para ser vendido, né? Então, hoje o que a gente mais faz no mercado de trabalho é vender serviço. E o serviço é eu, né? O serviço é os cursos que eu fiz para me formar. Bom, enfim. É a premissa fundamental do neoliberalismo, a livre competição. E a livre competição causa sempre a comparação. Né? Então, a gente falando de mercado de trabalho, a gente está falando de mercado de trabalho super saturado, onde hoje muita gente tem ensino superior, e o ensino superior só já não é suficiente, porque você tem uma vaga de emprego para centenas de pessoas formadas competindo. Então, não basta mais fazer só ensino superior, você tem que ter vários cursinhos, você tem que falar várias línguas, você tem que ter experiência no mercado, você tem que ser líder, postura de líder, agir como dono, e, enfim, né? Saber se vender. E isso parece que vem vazando na última década, talvez, para outras instâncias da cultura, que é essa mesma relação de competição. Então, estamos competindo também por padrões e ideias de beleza, estamos competindo por ideias de felicidade, estamos competindo por ideais de famílias, né? Hoje a gente vê muito nas redes sociais coisas assim como, olha que família moderna do futuro, assim, olha como eles são lindos, felizes e alegres, né? São super desconstruídos, são super evoluídos, esses pais que criam esses filhos de um jeito diferente, de uma educação positiva, de um não sei o quê, e a gente olha para aquilo e fala, nossa, né? Que modelo ideal de família, desse jeito fetichoso que eu brinquei com você, né? Então a gente tá sempre comprando fetiche, e é uma relação de comparação constante, né? De competição constante. Ainda que, e aí eu acho que isso também é uma característica da modernidade, antes a gente tinha um padrão ideal, 1 ou 2 ou 3, assim, poucos padrões ideais, porque as referências que a gente tinha era a revista de moda, a novela, né, as atrizes famosas, elas eram a referência. Agora a gente tem muita referência. Isso é um universo muito amplo, onde a gente já não sabe mais onde se referenciar. O que é legal, então? É fazer botox ou é ser bonita naturalmente? Sabe? É legal fazer plástica e ficar com o abdômen. Como é que é o nome daquela cirurgia que faz? Lipoled? Não sei, é uma coisa que faz os gominhos aqui. Faz mesmo, os gominhos. Assim. Faz os gominhos no abdômen. Então, o que é legal? Eu ir lá e fazer e ficar super sarada, porque isso é uma demanda de beleza. Ou isso não é legal porque as pessoas criticam e falam, mas ela é toda plastificada e não sei o quê. Porque ao mesmo tempo que é uma demanda que eu seja sarada, tenha gominhos na barriga, também é uma demanda que eu não faça plásticas e cirurgias, porque eu tenho que conseguir por mérito próprio, malhando e dedicando a vida nesse estilo de vida. Enfim, tudo isso para falar que é demanda o tempo todo de todo lugar, né?
É um universo te cobrando 1 milhão de coisas e você tem que se encontrar. E onde é que você se identifica? Qual dessas demandas você quer alcançar, suprir? O que te fisga no teu fetiche, né? Bom, você tá falando agora de algo que parece que te fisgou de um outro lugar, que é essa poltroninha vazia do lado de uma janela, que é uma vontade de um outro estilo de vida, de uma outra coisa, né? Mas isso eu vejo assim que é um movimento meu, muito singularizado, muito exceção, diante de um mar de comportamento que tá indo pro outro lado. Assim, né? É um fenômeno social que é outro, que é essa suposição de, bom, aqui eu vou encontrar o jeito real de viver, ou o jeito que eu deveria estar vivendo. E esse mar de opções que você mencionou, acredito eu que também gere um grande nível de ansiedade. Porque cada um tem um jeito de viver e estão todos meditando ali na internet um jeito que supostamente seria o correto. Né? E às vezes o quanto aquilo pode não ter a ver com as tuas escolhas, com a tua vida, né? Nesse sentido de se singularizar, porque eu acho, Bianca, que talvez essa ansiedade toda também possa ser gerada pela dificuldade de deixar para trás aquilo que vai ficar para trás quando você faz uma escolha. E como hoje você tem mais liberdade, em alguns casos, né, de fazer escolhas, a gente não tem mais aquela vida que se esperava, né, de um trabalhador, que é ser contratado numa fábrica, ficar 30 anos trabalhando lá e se aposentar no final e ter filhos, né? Hoje a gente consegue fazer escolhas que são muito singulares. No meu caso, eu sou uma mulher solteira aos 41 anos, algo que não era muito comum na época da minha mãe, da minha avó, e que hoje eu tenho muitas amigas que levam esse estilo de vida e desse jeito, né, que é comum. Hoje a gente pode, de certa forma, se singularizar e criar um estilo mais original, né? E não aquela... quase como um padrão, assim, já esperado, né? Pra gente performar socialmente. A gente pode fazer a nossa própria história de um jeito mais singular. Mas, ao mesmo tempo, isso pode ser enlouquecedor com a quantidade de opções que tem por aí. E não só as opções que a gente encontra na vida, circulando pela vida, no centro da cidade, circulando no trabalho, circulando na academia, né, na faculdade, na escola. Na internet. Na internet. Mas isso demanda bancar as escolhas, né, Marta? Demanda, primeiro, autorreflexão, né? Se perceber o que você está consumindo, o que você gosta de consumir de fato, o que você quer consumir de fato, que referências você realmente escolhe, né? E bancar isso. E quando eu digo bancar isso, é, por exemplo, a gente ouve muito, ao mesmo tempo que tem o discurso do emagrecimento como um ideal de beleza, você tem também, por outro lado, um discurso de vamos desconstruir o ideal de emagrecimento e vamos, né, todos os corpos são bonitos, enfim, né, várias coisas. Mas ao mesmo tempo que essa mesma pessoa que quer desconstruir o ideal, ela não consegue bancar a barriguinha dela. Ela não consegue bancar a gordurinha dela, né? Então, bancar é isso. Bancar não é só você ir lá e criticar aquele conteúdo de emagrecimento, parar de consumir conteúdo de emagrecimento, mas é você conseguir conviver com, bom, então se pra mim o ideal não é um ideal de magreza, então eu preciso conseguir olhar no espelho e gostar da minha barriguinha, gostar das minhas curvinhas, né? Isso é bancar, e que não é fácil também. Pois é, eu ia te perguntar isso, Bianca, agora. Porque assim, o ser humano não sabe o que ele quer. Como é que eu vou bancar algo que nem eu sei se é o que eu quero? Mas eu acho que o caminho é sempre esse. Eu acho que a gente já falou disso nesse podcast de tantas formas, que o caminho é reflexão, é parar e pensar, né? Porque assim... o que é que eu quero, quem eu sou, eu acho que são perguntas furadas. São perguntas que não levam a muitos lugares, assim, sabe? Porque hoje eu quero uma coisa, amanhã eu quero outra. Amanhã eu vou ser diferente. Mas eu acho que isso é uma atitude de respeito consigo mesmo, sabe? É respeitar o que eu gosto. Em vez de ficar me maltratando, ao invés de ficar me cobrando de coisas que nem são minhas, que nem tem nada a ver comigo... É eu olhar e falar, isso aqui não é meu, isso aqui é do outro. Isso aqui é minhas amigas que estão falando, mas isso é delas, não é meu, né? Não tem a ver comigo. Então pronto, isso eu quero pra mim, isso eu não quero pra mim. E é uma atitude constante de autorreflexão, né? De ficar se percebendo.
Uma análise ajuda bastante, né? A Com definir certeza. o que eu quero, o que eu não quero. E às vezes poder se enxergar ali naquele lugar. Com certeza, Marta. E uma coisa que a gente descobre em análise também, que eu acho que é muito importante notar, as pessoas ignoram isso com muita frequência, que escolher é sempre renunciar a alguma coisa, né? Quando você escolhe alguma coisa, você tem que lidar com a renúncia daquela outra coisa que você não escolheu. Então, se a gente está falando de bancar as tuas escolhas e de escolher, você tem que saber bancar também que você vai renunciar, por exemplo, um grupo de amigas que não faz mais sentido. Você vai renunciar, por exemplo, que alguma pessoa goste de você por aquilo que você fazia e deixou de fazer. Uhum. Né? Você vai renunciar... eu tenho o hábito de... E nesse exemplo que eu dei agora do emagrecimento, né? Vamos supor, então, que eu aprendi a bancar e agora eu consigo postar uma foto de biquíni mesmo tendo umas gordurinhas. Mesmo não tendo o corpo ideal. Porque é difícil você ver no Instagram uma foto de um corpo não ideal, né? Uhum. De biquíni, assim, uma pessoa mais confortável com o seu corpo não magro. Uhum. Então vamos supor que você foi lá, bancou e agora você consegue postar uma foto. Você vai ter que bancar o comentário da tua tia dizendo que você engordou. Você vai ter que bancar as pessoas, o que elas vão pensar de você. Você vai ter que... Então essa é a renúncia que vem junto, sabe? Uhum. Uhum. E que bom, é necessário. Eu vou usar esse exemplo. Eu tive essa conversa com uma paciente ontem na clínica. Ontem eu atendi até 10 horas da noite. E quando eu falei disso, da necessidade de renunciar, ela falou, poxa, pesado, né? Daí eu falei, pesado é o jeito como você vem vivendo agora. Porque você tá carregando tudo junto com você. Pesado é o que você... Pesado é o que você acabou de me falar que tá pesado. Você me contou que tá pesado. Você me disse que você não tá conseguindo carregar, que você tá com uma sensação de sobrecarga que você não consegue levantar da cama. Isso não é peso? Porque tá carregando a demanda dos outros. Tá carregando tudo. Renunciar é a possibilidade de deixar um pouco para trás, né? Então renunciar não é tão ruim quanto a gente imagina. Renunciar é carregar só o que você quer carregar, né? E deixar um pouco disso pros outros. Deixar para trás. Não comigo, né? Uhum. Sensacional, Bianca. Agora você estava falando do exemplo da LipoLed. Às vezes também escolher... Não só não fazer a LipoLed ou fazer, né? Mas às vezes pegar esse mesmo dinheiro e viajar e comer. Ter outras experiências, né? Em outro país, em outra região do Brasil, né? Isso tudo, essa liberdade, essas possibilidades todas, né? Que os tempos atuais proporcionam pra gente. Antigamente era muito difícil a gente poder pegar um avião, fazer uma viagem que era caríssima, era impensável, né? Era algo para poucos. E hoje em dia, né, isso tudo traz ainda mais questões pra gente. Bancar a escolha que se faz diante de tantas opções, Bianca, é o que pega. Tem a ver muito com ansiedade. Eu acho que não bancar tem a ver com ansiedade. Não bancar, né? Eu acho que é o contrário. Eu acho que não bancar as tuas escolhas, não saber das tuas escolhas, tem a ver com a ansiedade, que é essa demanda que vem unilateralmente, sabe? Que vem de todo lado. Eu me sinto atacada de todos os âmbitos, porque eu me sinto atacada pelo Instagram que me demanda uma coisa, minha família que me demanda outra, o meu trabalho que me demanda outra, e eu não tô sabendo organizar, negociar com essa demanda, né? Eu não tô conseguindo me posicionar diante do... Olha só, querido, não. Pra mim, não. Ai, você deveria fazer... Ai, eu descobri uma dieta tão boa, amiga. Você devia fazer porque a minha nutricionista... Não, obrigado, tô bem, tô feliz. Dá limites. Dá limites. Porque realmente, assim, nos tempos atuais a gente encontra essa demanda de ser a esposa perfeita, de estar com as leituras todas em dia... de terminar aquele curso online que você ainda não terminou, ser uma ótima mãe, performar como estudante, a melhor da sala. São muitas demandas, né? Ir para academia todos os dias, né? E o quanto isso pode ser enlouquecedor. Sabe, eu tenho um episódio aqui para contar que é de ordem pessoal. E eu vou falar pela primeira vez sobre isso. Eu tive uma crise de ansiedade ao vivo no ar enquanto eu apresentava o jornal.
E não foi um burnout, né? O médico que eu consultei depois, ele falou pra mim, Marta, não é um esgotamento pelo trabalho, porque aqui no trabalho tava tudo bem. O jornal tava começando e eu simplesmente parei de enxergar. Eu comecei a ter brancos na visão. Então, o teleprompter, que é aquele texto que aparece, que eu mesma escrevi, né? Nossa equipe toda que escreve, eu não conseguia ver, não conseguia ler. Eu falei, não, mas vai passar. Eu não botei fé no que eu estava sentindo. Eu falei, gente, mas não tô vendo. Não, o jornal vai começar, eu vou conseguir enxergar. Eu já não tava vendo direito no computador. Esse episódio não tem nem um mês, é bem recente. E depois que tudo passou, eu fui obrigada a sair do ar. A emissora que me deu um grande apoio, meus colegas de trabalho, olha, eu comentei aqui depois, se um dia você passar mal por qualquer coisa, saiba que vocês vão ter um suporte enorme aqui dentro, né? Veio todo mundo me acudir, tentar entender o que tinha acontecido. Meu parceiro de bancada, o Lucas, tocou o restante do jornal sozinho. Eu fiquei muito confusa na hora, mas depois, fazendo uma grande recapitulação, assim, do que estava acontecendo, primeiro que era uma quarta-feira. Quarta-feira, pra mim, era o dia mais demandado, assim, da semana. E eu lembro que quando eu acordei, eu pensei assim, Bianca... Primeiro que eu já acordo 13h40 da manhã, né? Eu pensei assim, não vai dar tempo de fazer tudo que eu preciso fazer hoje. Foi a primeira coisa que eu pensei. E aí eu comecei a pensar de que maneira eu ia encaixar nas brechas as coisas que eu ia fazer. E, bom, enfim, não deu, né? Lá pelas 6h eu comecei a ter esse problema de visão e na hora eu não relacionei que tivesse a ver com isso. Falei, eu comi, não deu... Enfim, no final das contas eu não fiz nada que eu tinha previsto para aquele dia, porque eu fui obrigada a ir para casa. E, enfim, cancelei todos os compromissos. O corpo te obrigou a parar tudo, né? A parar tudo. E eu imagino que tenha sido uma crise de ansiedade mesmo, né? Uhum. E aí vem a psicossomática, né, Bianca? A gente falou de psicossomática, o quanto essa exaustão às vezes obriga a gente a parar quando a gente tem essa demanda de superprodutividade que às vezes é nossa, né? E eu vou te colocar assim, né? Eu sou jornalista, algumas décadas, eu faço faculdade de psicologia e eu também tenho um trabalho na internet. E esse episódio foi tão importante para mim, porque eu comecei a pensar e refletir como é que eu tô conseguindo dar conta disso tudo, tentando entregar sempre excelência, né? Tanto para clientes de internet, quanto aqui na emissora, com esse horário super difícil que a gente tem, e na faculdade também, né? Fazendo as 3 disciplinas que eu tava fazendo e para mim era pouco, né? Eu falei, eu só tô fazendo 3 disciplinas. Então, e aí parece que é isso, né? Tem isso também na cabeça da gente, assim, eu tenho que ter o plano A, o plano B e o plano C, né? Sou só eu não tenho, sei lá, um marido que possa me dar uma mão se algo errado, se algo, né, acontecer nesse caminho, se eu for pega por alguma surpresa. E isso tudo também é enlouquecedor. É enlouquecedor, com certeza. Essa coisa do plano A, plano B e plano C é algo que já me apareceu na clínica algumas vezes, assim. E o que a gente costuma perceber é que as pessoas têm plano A, B e C e, na verdade, não está executando nenhum deles, né? Que ela não consegue, assim, ela não consegue investir, já que são tantas ideias, tantos planos, que ela não consegue decidir por que caminho ela está caminhando, né? Então, que por vezes é muito mais produtivo você só ter um plano A bem desenhado, bem organizado, e aí você investe ali a energia que você tem, que já não é muito, né? Porque a gente já tem muita coisa para fazer. Então, que você possa direcionar melhor esse tempo e energia, essa dedicação que você tem, sabendo para onde você quer ir. Eu acho que a pergunta é sempre essa, né? Para onde você quer ir? O que você quer com isso? O que você está absorvendo dessa coisa que você está consumindo, dessa coisa que você está caminhando para encontrar? Porque isso é uma forma muito mais assertiva, né? De viver do que... Bom, eu vou investir... Eu vejo isso na clínica o tempo todo, assim, ó. Eu vou investir em todos os lados porque em algum lugar vai dar certo. Eu tenho que me dar bem com todos os professores porque são eles que um dia vão me ajudar, né? Quando, na verdade, não. Tem professor que é fora da tua área que tu não vai ver nunca mais na tua vida, né? Mas não, eu tenho que tirar nota 10 em todas as áreas e todos os professores têm que gostar muito de mim.
E aí isso, claro, não é só sobre os professores, né? Isso repete na vida daquele sujeito em todos os âmbitos. Então ela tem que agradar todos os amigos, ela tem que agradar todos os familiares e todos os professores, né? Enfim, que vira uma demanda eterna que gera exaustão. Essa é a palavra da clínica. Essa é a demanda da clínica. As pessoas chegam na clínica exaustas, sobrecarregadas, dizendo: eu não aguento mais carregar o peso do mundo. Né? Essa demanda toda. Bom, e aí a gente chega então à psicossomática, que é isso, né? Não tem como falar de ansiedade, modernidade, sem falar de psicossomática. Então, para quem nos ouve e ainda não conhece essa palavrinha, que hoje já é tão comum, né? Assim, então, é um conceito tão difundido e que Schocken começou na psicanálise. O Freud foi o primeiro a ter a grande sacada do que é uma doença psicossomática, que é justamente uma doença que aparece no corpo, é um sintoma físico no corpo, que não tem uma causa biológica, tem uma causa emocional, né? Por isso somático. Então é algo que vem de uma demanda emocional psicológica que você não conseguiu tratar a nível simbólico, psíquico, então ela aparece no corpo. Eu até brinquei, né, quando você disse aí, não consegui, num dia que eu deveria fazer 1 milhão de coisas, eu estava preocupada de não dar conta, acabei tendo que ir para casa e não fiz nada. Teu corpo cobrou, né, cobrou a energia necessária que ele estava precisando, cobrou o descanso e o relaxamento que ele estava precisando, te dando um tilt. Aí você teve que ir para casa descansar, não teve? Você não ficou o dia inteiro descansando nesse dia, né? Bom, teu corpo... Então, quando você não consegue dar conta de manejar essa demanda toda, negociar com todas essas áreas da sua vida, né? Teu corpo vai cobrar. E aí isso aparece das formas mais variadas, né? Uma das doenças mais comuns ligadas à psicossomática hoje é a fibromialgia, né? É um exemplo de uma doença que ela tem múltiplos fatores, múltiplas formas de aparecimento de sintomas. Inclusive a semelhança dela com a histeria do Freud é chocante, né? Assim, o quadro sintomático da fibromialgia é muito parecido com o que o Freud descobriu lá no primeiro momento tratando as pacientes histéricas, né? Que assim, são dores no corpo que podem ser em qualquer lugar do corpo, né? São coisas com o intestino, relação com o intestino irritado, né? Que também é uma doença historicamente muito comum dos nervos, né? De ser uma consequência de uma doença nervosa. Então, é isso que aparece no teu corpo, que é um sinalzinho de alerta piscando, dizendo não tá legal. E tem outra coisa, né? Você faz exames e esses exames não conseguem precisar o que é, da onde vem. Não, justamente, para você conseguir diagnosticar, qualificar uma doença psicossomática, antes você precisa fazer todos os exames biológicos e garantir que não tem uma causa biológica. Então, se não tem uma causa biológica, a causa é emocional, psicossomática, né? E, bom, a gente tem o tempo todo a prova, a evidência de que o nosso corpo produz sintoma, né? Tanto que, bom, assim, o nosso corpo, ele tá o tempo todo agindo sem que a gente controle. Nosso coração tá batendo, nosso pulmão tá respirando, nossa pálpebra tá piscando, sem que a gente controle, né? Assim funciona também a química do nosso cérebro, né? Se hoje alguém te liga e fala: Marta, você ganhou na Mega Sena, 2 milhões de reais. Você vai produzir um monte de dopamina. Teu cérebro vai ficar assim, noradrenalina, né? Então, é uma reação química a uma questão psíquica, a uma questão emocional, né? Cultural, que é dinheiro. E aí você produz um monte de... Bom, então, são formas de mostrar como o nosso corpo o tempo todo está reagindo a questões emocionais, psicossociais, da cultura, né? Então, por que não a produção de sintomas físicos no corpo? Os mais comuns são fibromialgia, enxaqueca, né? Enxaqueca também é uma coisa da psicossomática, nem sempre, mas muitas vezes. Intestino irritado, síndrome do intestino irritado. Assim, o estômago e o intestino são clássicos, né? De doenças nervosas. O mais clássico é quando você tá nervoso, vai apresentar um trabalho na faculdade, vai em entrevista de emprego, vai fazer um grande evento, qual que é a primeira coisa que acontece? Um piriri. Dor de barriga. É dor de barriga, né? Então, assim, o intestino e o estômago reagem muito aos nervos, né? Outra coisa que aparece muito na clínica, muito comum também, são coceiras. Então, eu já vi, assim, pacientes que chegam
com a pele mesmo toda esfolada, de tanto coçar, toda vermelha, em carne viva. Assim. Na mão, em lugares evidentes, assim, inclusive. Aparece em diversos locais, né? Bom, daí isso vai falar do sintoma da somatização daquele paciente, né? Pode ser na mão, eu já vi na perna, tinha a ver com uma coisa de usar short, não poder usar short, e coça, né? Na cabeça, enfim. Isso aparece das mais variadas formas, mas coceira é um sintoma comum também. A pessoa vai lá, faz todos os testes, né, de alergias e tudo mais, não tem alergia a nada. É somático, né? Aquilo é uma coceira nervosa. E problemas ginecológicos também são clássicos, né? Candidíase, tá relacionado aí a uma baixa na imunidade, né? E aí a proliferação de fungos e tal. Então, nas mulheres, isso também é um quadro que você começa a ver tratando... Quando você trata pacientes, acompanha eles por muito tempo, você começa a ver como o aparecimento daquele questão ginecológica está sempre relacionado ao mesmo sintoma, né? Ou está sempre relacionado a um sofrimento, enfim. Então, que o quadro ginecológico ali, muitas vezes também, nem sempre de novo, mas muitas vezes, está relacionado a questões emocionais, né? Então, acho que a psicossomática, ela é fundamental para a gente pensar isso como a nossa... A forma como a gente trata a nossa saúde mental reflete total na nossa saúde física também, biológica, né? Eu lembrei agora de quando eu saí de casa, Bianca. Vou até pedir autorização para minha mãe, se eu posso contar essa história que diz respeito a ela. Fui morar em Blumenau aos 21 anos. E... Bom, a minha mãe, uns meses depois, foi me visitar de bengala. Era uma mulher de 40 e poucos anos que não conseguia mais caminhar quando a filha mais velha saiu de casa, né? Havia quase que uma pergunta ali, né? Como é que eu vou continuar andando a partir de agora, né? Minha primeira filha, somos 3, né? Saiu de casa. Fibromialgia, né? Ela realmente não conseguia se deslocar. Todas as fotos que a gente tem dessa visita são ela de muletas. Ela de muletas, não é bengala, ela é de muletas. Ela aparece de muletas. E outra coisa que eu lembrei, Bianca, quanto é comum a gente às vezes conversar com alguém se queixar, ai, minha avó tem não sei o quê, ai, minha tia, meu tio tem não sei o quê. E aí, já foi em cardiologista? Já foi em todos os especialistas. E psicólogo? Pois é, terapia... E às vezes, tá ali a possibilidade de esse sintoma desaparecer ou virar outra coisa, porque vira palavra, né? E o quanto a partir daí, Freud já descobriu isso 100 anos atrás, é possível haver a cura. Perfeito, né? Parece que a tendência, a gente vê isso com muita frequência, a tendência é medicalizar a doença, né? Então, a fibromialgia é um exemplo bom para pensar isso. Que uma vez que a gente dá um nome, nomeia essa doença e fala, eu tenho fibromialgia, eu sou uma pessoa doente. Então a doença é isso, que é quase como um vírus que veio de fora, infeccionou meu corpo e eu não tenho nada a ver com ele, sabe? O máximo que eu posso fazer é medicar. Então é uma tendência que se tem, e é claro, né? Quando você aparece, você tem sintomas, você tem coceira, você tem dores nas articulações musculares, enfim, a primeira coisa que você tem que fazer mesmo é ir no médico. Porque primeiro você tem que descartar a possibilidade de isso ter alguma causa biológica. Descartada a possibilidade, agora você tem uma doença psicossomática. Medicar não adianta. O que adianta? Tratar a causa psicológica da doença, né? Então, você tem uma tendência a tratar, e isso é uma coisa muito da cultura moderna também, mas principalmente as pessoas mais velhas, né? Eu vejo assim que os jovens já vêm muito mais acreditando muito mais as suas fichas na psicologia, nas psicoterapias, né? Mas já as pessoas mais velhas querem medicalizar. Me dá uma medicação, eu tô doente e eu preciso medicalizar. Daí entende-se isso como uma doença crônica que não tem cura, que você vai tomar remédio pra vida inteira, que vez ou outra ela piora ou melhora, e eu vou viver com ela. Melhor do que ir lá tratar. Isso leva a uma outra coisa também que eu percebo, até inclusive a gente teve essa discussão sobre isso no nosso grupo de estágio, que a gente precisa pensar também e saber, isso fala da resistência que os pacientes têm de chegar em psicoterapia. Saber que o sintoma que o paciente produz, porque é o corpo dele que produziu aquele sintoma, né? Muitas vezes é uma muleta para ele. É aquilo que está segurando a estrutura dele em pé.
Não se deve tirar esse sintoma rápido demais, né? Então, às vezes, o paciente chega na clínica falando, porque eu tenho essa doença, porque essa doença me constitui, porque essa doença é tudo que eu sou. Você arranca essa doença da pessoa e a pessoa fica sem nada para se apoiar, né? Então, às vezes a gente percebe isso na clínica, que a gente está fazendo intervenção para que a pessoa avance para além do sintoma, produza algo, e a pessoa fica ali muito apegada. Eu até brinquei com a estagiária, eu falei, você assistiu O Senhor dos Anéis? Você sabe o Sméagol, que ele olha o anel e ele fica, my precious, meu precioso, meu precioso. É isso que o paciente tem a relação com o sintoma dele. Meu sintoma é o meu precioso. E eu não sei viver de outro jeito que não com esse sintoma. Esse sintoma é o jeito que eu consegui me organizar para viver com isso. É sofrido, mas é meu. Peraí que agora tu falou coisas muito sofisticadas para quem já estuda a psicanálise. Vamos traduzir. Às vezes o paciente chega trazendo uma queixa consciente, né? Eu odeio porque eu faço isso, eu me prejudico, né? Mas inconscientemente ele tá apegado àquilo de que ele se queixa, é isso? Sim. Bom, vamos dar um exemplo. Então, um paciente que trabalha muito, né? Ele tá se queixando ali que ele tá prestes a um burnout. O paciente chega dizendo assim, nossa, mas eu sou o primeiro a chegar na empresa e sou a última a sair. Eu trabalho das 8 da manhã às 8 da noite. E ainda chego em casa, ainda fico respondendo e-mail, eu não consigo parar. Chega no final de semana, eu não consigo relaxar no coisa. Eu quero pegar meu computador e trabalhar, porque foco na carreira, porque eu tenho os lugares que eu quero chegar e tudo mais. Mas eu tô exausto, eu tenho crise de enxaqueca. E, meu Deus, é uma cobrança extrema e ninguém valoriza o meu trabalho. Eu tô aqui fazendo tudo isso e ninguém tá olhando, e eu não tô ganhando nada por isso, e darará, e dururu, e burará, e bururu. Ou ainda, a coisa mais comum que é o paciente que chega e fala, só eu que trabalho naquela empresa. Eu adoro dar esse exemplo. Mas é só eu que trabalho naquela empresa. Eu faço tudo, eu faço a minha função e dos meus colegas, e ninguém faz nada. Qual a primeira pergunta que o analista faz? Por que você faz então? Você tá falando que é uma empresa onde você pode não fazer nada, porque você tem um grupo de pessoas que não fazem nada. Por que então que você faz? O que a gente está fazendo aí? A gente chama em psicanálise isso de retificação subjetiva. Você está reposicionando o sujeito diante do sintoma dele. Você está falando, meu amor? Então você está falando que não tem ninguém te cobrando. Você está falando que você está trabalhando num lugar onde é possível não fazer nada. E você está fazendo tudo. Aí você responsabiliza o sujeito por aquilo que ele se queixa, né? Bom, aí ele fala tudo isso e você fica ali tentando intervir para mostrar para ele que aquela demanda é dele. Que ele está adoecendo porque ele mesmo está agindo de uma forma sintomática, compulsiva em relação ao trabalho, que ele mesmo se coloca numa situação de adoecer. E aí, o que você quer fazer com isso? Aí é nesse momento que o paciente olha para o sintoma dele, que é o anel precioso, e ele diz, mas eu não quero mudar. Eu amo ser assim. Sabe por quê? Porque eu olho no espelho e eu me admiro tanto. Eu sou funcionário do mês. Eu sou muito competente. Eu sou incrível. As pessoas me admiram por isso e eu não quero ser diferente. Então ele pega aquele sintoma e ele fala, é o meu precioso. Não tira de mim. Uma pessoa que performa assim, ela reluz na sociedade, né? Diante dos colegas, ela se torna referência nessa performance. Até que ela deixe de performar, né? Até que ela deixe de performar. Porque, bom, ela tá falando de um sofrimento. Gozo e sofrimento, né? Gozo no sentido lacaniano, que é assim, ela goza com isso, ela adora, né? Ser vista por isso, ser admirada por isso tudo, por essa importância toda que ela tem na equipe, já que ela é a chave daquela equipe. É ela que roda, né? Que referência faz tudo acontecer. Ali, né? Ela é a rodinha que faz a empresa girar, não é? Então ela goza com isso, mas ela vem pra terapia com sofrimento. Ela tá dizendo, eu tô exausta, sobrecarregada, não tô vendo retorno. Porque a demanda é essa, né? A queixa é essa. Não tô vendo retorno, ninguém me reconhece por isso, né? Ao mesmo tempo que ela mesma se reconhece. Ela mesma, é sempre contraditório assim, né? A demanda em psicanálise. Então, ela tá falando de um sofrimento. A pergunta que o analista sempre tem que ter em mente para conduzir essa terapia é, esse paciente, isso aqui é chogoso. Esse paciente quer resolver esse sintoma, ele não quer. Se ele não quer resolver esse sintoma, tá tudo bem. Agora, eu tenho uma paciente que constantemente ela me fala isso. Eu fico aqui girando em círculos e eu já sei, a gente já analisou, eu já entendi que esse aqui é o meu sintoma, que eu fico aqui fazendo esse ciclo vicioso, mas eu não consigo mudar.
E aí eu lembro que a última intervenção que eu fiz pra ela foi: talvez você ainda não esteja preparada pra ação, você não quer mudar. Você não quer mudar, porque você não quer abandonar a parte boa que vem com isso. Você não quer abandonar o gozo que você ganha com isso, pra poder abrir mão desse sofrimento. Que isso fala de novo de renúncia. De poder renunciar, então, a esse lugar de gozo. Então, você vai ter que renunciar a ser a peça mais importante da empresa. Você vai ter que renunciar a ser essa pessoa toda admirada para poder ser só funcionária que vai e faz o teu trabalho. Pode ser uma funcionária super profissional, competente, mas que às 6 horas vai embora, porque amanhã você continua. A demanda vai lá estar te esperando, né? Bom, o que é mais caro para você, então? Perder esse prestígio e ganhar paz, tranquilidade, folga, ou perder a tua paz, tranquilidade e folga e ficar sustentando, bancando esse prestígio. Essa é uma decisão do paciente. Eu acho tão interessante porque, ao menos, o que a psicanálise te dá, enquanto paciente, é que você, paciente, esteja advertido. Disso, né? Porque eu tenho uma frase que, quando eu comecei a estudar psicologia e psicanálise, me vem muito, assim, né? Que para alguns sujeitos, Bianca, é mais simples botar o remédio para dentro do que a palavra para fora. Eu tenho essa frase sempre comigo, sabe? Eu entendo, olhando essa complexidade de uma psicanálise que exige trabalho de análise. Não é gostosinho fazer análise. É difícil porque você vai se haver e enxergar essas contradições de si mesmo. Implica a possibilidade de renúncia, né? Você vai enxergar que dá para renunciar a esse lugar, né? Mas você vai perder alguma coisa. Então, às vezes é mais fácil engolir um remédio. Mas também pode ser mais sofrido sustentar esse lugar, né? E aí é uma escolha do sujeito. A gente volta à questão da escolha que o sujeito faz. Perfeito. Escolha e renúncia sempre. Escolha e renúncia sempre, né? Mas é sensacional isso que você coloca sobre a função da psicanálise é advertir. E é isso mesmo, né? É essa impressão que as pessoas têm, público leigo, quando olha para a psicanálise e pensa: mas a psicanálise não resolve nada, demora e tudo mais. Realmente, o objetivo de uma psicanálise não é resolver. O analista que está ali apressado, querendo que esse paciente se resolva, querendo que esse paciente tome logo a sua decisão, abandone logo o seu sintoma, ele já abandonou a posição de analista há muito tempo. A função do analista é analisar. Olha só, você está vendo aqui que você está entre o gozo e o sofrimento? O que você quer escolher? Aqui vai ser necessário fazer alguma renúncia. O que você está disposto a renunciar? E o paciente, às vezes, demora semanas para conseguir renunciar. Semanas voltando ali, falando daquilo de novo, até ele conseguir renunciar a alguma coisa, né? Ele fazer uma escolha, enfim. Então, realmente, a função da psicanálise não é resolver, como em outras terapias, onde a função é aqui, faça isso, essa é a tarefa de casa, esse é o comportamento que você precisa mudar. Não, a psicanálise adverte. Esse é o cenário. É aqui que você precisa trabalhar, é aqui que você precisa decidir alguma coisa. E aí, o paciente, no tempo dele, do jeito dele, quando quiser, ele faz algo com isso. E faz o que quiser com isso. Maravilha. Adorei o nosso papo hoje, porque a nossa conversa começou com ansiedade e angústia, né? E parece que, bom, aos poucos foi se delineando algo mais claro, Bianca. A demanda e o excesso de opções que temos hoje e a dificuldade de fazer escolhas, né? O quanto o sujeito às vezes se enreda nessas possibilidades todas que existem hoje em dia, o quanto a liberdade também pode ser enlouquecedora. A gente vive tempos mais livres, mas, bom, tem também o preço a pagar por isso, né? E o quanto a gente pode negociar nesse caminho, se entendendo mais, a própria psicanálise é uma possibilidade de a gente aparecer nessa escuta, né? Poder se escutar e poder, bom, promover um apagamento nesse barulho que tem por aí na pós-modernidade de demandas e de possibilidades que são enormes. A gente falou também sobre medo, né? O quanto a ansiedade pode ser uma sensação de medo. Eu trouxe em off um exemplo que eu acho que vale falar, de uma amiga que precisou retomar a conversa com o ex-marido e o quanto aquilo provocou uma angústia. Ela estava me dizendo ainda ontem de uma... Só o fato dela ver a foto dele no WhatsApp.
Porque daí houve um desbloqueio ali, precisaram voltar a se falar por questões burocráticas. E ali provocou uma angústia, assim, né? Só o fato da imagem dele estar ali, né? Não pelo bom, nem pelo lado ruim, mas o quanto isso provoca... Você falou que a ansiedade tem a ver com medo também, né, Bianca? Da gente adiantar um medo que ainda, bom, ainda não tá ali. Não é necessariamente algo palpável, algo real. Tem a ver, às vezes, com a nossa própria fantasia, né? Sim, muitas vezes é um medo desproporcional com a realidade, né? É um medo, né? No exemplo que eu dei, né? Você vai apresentar o TCC, você vai para uma entrevista de emprego, você tem algo que é muito importante para você e você paralisa, pensando, eu não sou capaz, eu não vou conseguir, eu vou ser humilhada, vai ser chacota, alguma coisa vai acontecer, né? É isso que paralisa, que causa pânico. E muitas vezes é um medo desproporcional com a realidade. Você está antecipando um futuro catastrófico. Né? Não vai dar tempo de fazer tudo que eu tenho que fazer hoje, nessa quarta-feira. Foi o que aconteceu comigo. Que foi o que aconteceu com você, perfeito. Isso é ansiedade, né? Agora, muito do que isso que a gente vem falando na cultura não é ansiedade, é outra coisa. É uma angústia. É uma sensação de não dar conta, é uma sobrecarga, uma aceleração em relação ao tempo, né? Outra coisa. Vamos aos quadros? Começamos com Freud me disse, uma frase que tem a ver com o assunto, ansiedade, Bianca. Bom, já que a gente falou tanto sobre escolher e renunciar nesse episódio, Freud tem uma frase, inclusive, que eu uso bastante no meu consultório com os meus pacientes, que é, quem não é capaz de renunciar não escolhe coisa alguma. Então ele está falando justamente que, bom, sempre que a gente faz uma escolha, a gente deixa de escolher a outra coisa, né? E que poder renunciar é muita coisa. Poder renunciar é um alívio, né? É preciso saber renunciar. Mas quanto tempo de análise, às vezes, para se dar conta, né? De que algo que você tá carregando ali, que era um fardo... É bom, era só na tua fantasia que tu precisava continuar carregando aquele peso todo. Peso e demanda de família, peso da igreja, peso de... Bom, tantas outras coisas, né? Sensacional. Ai, o Freud veio com os dois pés na porta aí, né? Já dando a real pra gente. Vamos pro próximo quadro. Peguei na estante. Uma dica de... Bom, você citou o vídeo do Dr. Manuel, né? No início do episódio, eu até anotei aqui que seria uma das dicas. A gente pode deixar por escrito ali, certinho, o link para você pegar. Tem alguma outra dica, Bianca? Documentário, podcast, que tem a ver com ansiedade? Então, pensei bastante sobre os documentários, não me lembro de nenhum agora, mas eu lembrei de um livro. Chama Por que a Psicanálise, da Elizabeth Roudinesco, é uma autora que eu gosto muito. Ela escreveu, inclusive, as melhores biografias do Freud e do Lacan. E ela escreve esse texto, ele é quase um tratado em defesa da psicanálise. E eu acho muito interessante porque, de alguma forma, ela coloca a psicanálise como esse movimento, esse contramovimento. Contra a cultura. De resistência, isso, de resistência contra a cultura. Porque a psicanálise, justamente, ela provoca isso no sujeito. Para e pensa, né? Já que a gente tá, assim, nessa aceleração, nesse monte de coisas que a gente faz sem refletir, a psicanálise é aquele 50 minutos que você vai uma vez por semana deitar naquela poltrona para parar e pensar, o que eu quero, o que eu tô fazendo, o que eu tô fazendo aqui, o que tem a ver isso aqui comigo, né? Então é esse contramovimento de pega só o que é teu e o que é do outro tu distribui. Deixa com ele, devolve para ele, devolve desconforto pros outros, né? Então eu acho esse livro sensacional. Por que a psicanálise? Sensacional. Acabei de ler para a nossa disciplina de estágio e, nossa, foi muito bacana. E esses links, né, que a gente consegue fazer a partir desse olhar que ela traz, muito crítico, né? Ela é essencialmente crítica. E sabe o que me fez pensar agora? Que essa semana eu tava trabalhando aqui e sabe quando o jornal termina? Baixa adrenalina, né? E, bom, aí esse é um ambiente de comunicação, é uma empresa de comunicação, então a gente está o tempo todo se estimulando, né? E um cinegrafista parou e olhou para mim e falou assim, ó, o que tu tá olhando pro nada?
Porque eu vou te dizer que esse episódio aí, né, de ter dado um tilt ali no ar, me fez dar uma desacelerada, assim, até sem me dar conta, sabe? Eu comecei a pensar sobre algumas escolhas da vida. E aí eu acho que antigamente, a antiga Marta não ficaria parado olhando pro nada. E aí essa semana também um colega me filmou olhando a chuva, a janela. Ah, eu vi essa história. Tu viu essa story? E são coisas que eu, até pouco tempo atrás, não faria. E talvez até por isso tenha chamado a atenção dessas pessoas. E pro cinegrafista, eu falei... Ai, aqui tem tanto estímulo, né? A gente não consegue parar e pensar assim em algum lugar. Talvez só no banheiro, eu falei pra ele. Mas, bom, é um recorte do que é a nossa sociedade. E talvez o espaço terapêutico ali de psicanálise, seja um espaço seguro e sigiloso, bem diferente, um lugar de alteridade mesmo, diante de todos esses espaços que estão sempre te convocando a dar uma resposta, a dizer alguma coisa, a trazer uma contribuição, né? Bom, parar e pensar sobre o que é essencial. Porque senão a gente vai quase como uma locomotiva que não sabe nem para onde está indo. Né? Perfeito. Aí posso provocar que você dê um jeito de colocar tua poltroninha de frente pra janela? Ai, que Desse story, gente, pra quem não viu, consegui visualizar, era um videozinho da Marta muito concentrada, olhando pela janela, num clima super chuvoso, o dia tava cinza lá fora. E ela tava muito concentrada numa cadeirinha sentada de frente pra uma parede de vidro, assim, né? Eu tava. Você deu um jeito da tua poltroninha de frente pra janela. Muito que bom. Legal. Naquele contexto ali só faltou a poltroninha, tá? Porque eu tava em pé, porque não tinha poltroninha. Você tava em pé. Mas daí, juntando uma coisa com a outra, eu vou achar minha poltroninha. Não vai precisar chegar na aposentadoria. Eu queria dar uma dica também, peguei na estante. Eu lembrei agora de um clássico de Charlie Chaplin, Tempos Modernos, que traz essa angústia, essa demanda e essa ansiedade também em outros tempos, mas que talvez convoque a gente a pensar que de alguma maneira isso sempre existiu. Né? Talvez a coisa esteja realmente mais acelerada hoje, com o advento da internet e da era virtual aí, mas o quanto isso pode enlouquecer o sujeito, né? Perfeito. Bianca, obrigada por esse episódio que foi... achei denso. E incríveis as conexões que a gente conseguiu construir aqui. Obrigada. Obrigada também, adorei. Pra você que anda ansioso, manda sua mensagem pra gente, a coisa mais aleatória, @gmail.com, a gente tá esperando. Se quiser conversar com a gente nas redes sociais, Bianca, dá o teu arroba lá no Instagram. É @psi_Bianca_Garcia, Bianca com K. O meu é Marta Gomes, jornalista. A gente tá esperando a sua interação. Obrigada por estar até agora com a gente. A gente adorou. Até daqui a 15 dias, uma coisa mais aleatória.